E a aula de hoje é sobre equações do segundo grau. Olá pessoal, então, equações de segundo grau é toda equação escrita na forma ax2 mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Por que a diferente de zero? Se caso a assumir o valor zero, 0 vezes x ao quadrado, o x ao quadrado vai desaparecer. O x ao quadrado desaparecendo, nós vamos ter uma equação de primeiro grau. Então aqui o a ele não pode assumir o valor zero, pode assumir qualquer outro valor, ok? Sendo a, b e c os coeficientes dentro dessa equação, certo? Então a primeira coisa que a gente começa é vendo a ideia das equações incompletas, tá? No caso do tipo ax ao quadrado mais bx, ou seja, eu não tenho termo c, ou seja, o meu termo c ele é zero, tá? Então não tendo o termo c, como é que eu posso resolver isso sem a Bhaskara, tá? Ó, eu tenho x nos dois termos, ok? São dois termos que eu tenho aqui nessa equação, que é o x ao quadrado e o outro termo, menos 4x. Então é o seguinte, os dois têm x, então eu posso pôr eles em evidência, o x. Tá? Eu posso pegar um x de cada um, retirar e colocar aqui. Dentro de um parênteses eu coloco tudo que sobrou. Se aqui eu tinha x ao quadrado e tirei 1, ele vai ficar somente o x. Menos o 4x, eu tirei o x daqui, vai ficar menos 4, igual a zero. Se ficar com alguma dúvida referente à fatoração, que é no caso, que é o que a gente está fazendo aqui, procure lá o vídeo sobre a fatoração. Está bem no início dele, tá? A parte de fator comum, ok? Então, ó, eu tenho um fator comum entre os dois e eu coloco ele em evidência. E o que sobrou dentro de um parênteses. Então aqui, o x, qual o valor que ele vai ter que assumir para que nessa multiplicação ele multiplique o x menos 4 e isso me dá zero. Então, o único valor que ele pode assumir aqui é o zero. 0 vezes um parênteses me dá sempre zero. Então, o primeiro x aqui é zero. O que eu faço agora? Eu vou pegar o que tem dentro do parênteses e vou igualar a zero. Então, menos 4 passa para o outro lado, vai ficar mais 4. Então, esse mais 4, ó, 4 com menos 4 vai me dar zero. 0 vezes o x é zero. Então, aqui estão as minhas duas respostas. X igual a zero e x igual a 4. Eu tenho aqui o conjunto solução, fiquei sem espaço aqui, 0 e o 4. Então, tem duas respostas, tá? Então, essa é mais ou menos uma ideia da equação de segundo grau. Ela vai ter duas respostas, uma ou nenhuma. Já vou adiantando isso para vocês. Depois nós vamos ver um estudo que verifica quando que isso acontece, tá? Então, esse foi o exemplo. Então, agora nós vamos ver aqui 4 exercícios referentes a isso. X ao quadrado menos 9x igual a zero. Então, eu coloco x em evidência e sobra o x menos 9. Ou seja, eu tiro um x de cada um. Esse primeiro x sempre ele vai ser zero. 0 vezes um parênteses, zero. Então, sempre uma das respostas. Quando a gente tem do tipo ax ao quadrado mais bx, ou seja, quando a gente não tem o termo c, um dos valores dele sempre é zero. E o outro eu pego o que tem dentro do parênteses e igual a zero. Passo menos 9 para o outro lado, vai ficar mais 9. Então aqui eu tenho as duas respostas. Conjunto de solução, 0 e o 9. Conjunto de solução ou verdade, tanto faz. Na segunda, ó, x ao quadrado mais 8x igual a zero. Boto x em evidência, x mais 8 igual a zero. Então eu estou tirando um x de cada um. Esse x aqui então vai ser sempre zero. E o que tem dentro do parênteses a gente iguala a zero. Tá?
mais 8 passa para o outro lado, vai ficar menos 8. E aí então temos o conjunto solução, 0 e o menos 8, ou menos 8 e 0, ok? Então estão aqui as nossas duas respostas. Na número 3, x em evidência. Sobra o 6x menos, se eu tirei um x daqui, ele vai ficar com o número 1. Sempre que eu estou fatorando e eu tenho dois termos, dentro do parênteses eu sou obrigado a ter dois termos. Ficou na dúvida, tu pode fazer a prova real. Você vai pegar o x, vai multiplicar pelo 6x, que é 6x ao quadrado, e x vezes o menos 1, que dá o menos x. Se eu não colocasse o menos 1 aqui, esse menos x ele não iria aparecer na prova real, tá? Feito isso, a gente já sabe que o primeiro x é 0, e o segundo a gente vai ver de acordo com o que tem dentro do parênteses, sempre igualando a 0. Então, menos 1 passa para o outro lado, vai ficar mais 1. O 6 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então, aqui nós temos os dois valores dentro desta equação. Então, conjunto solução, 0 e 1/6. Ok? Aqui, nós temos 3x ao quadrado mais 6x igual a 0. Colocamos o x em evidência. 3x mais 6 igual a 0. Primeiro x sempre é 0. 3x mais 6 é o que eu vou analisar agora, né, que é o que sobrou dentro do parênteses, igual a 0. Passo o 6 para o outro lado, vai ficar menos 6. E menos 6 sobre 3, isso vai nos dar menos 2. Então, conjunto solução é o 0 e o menos 2, ou menos 2 e 0. Bom, o que a gente fez aqui? A gente achou o valor do x, ou seja, nós calculamos a raiz ou o zero da equação, certo? Achar o zero ou a raiz da equação é quando a gente quer achar o valor que esse x pode assumir, ou que a incógnita, a outra letra vai assumir, torne a nossa equação nula, ou seja, torne ela zero. Então, quando o x aqui assumir o valor 0 ou 4, essa minha equação ela vai se tornar nula, ou seja, ela vai se tornar zero. Mesma coisa aqui, o 0 e o 9. Quando ele assumir o 0 ou o 9 aqui dentro, a minha equação ela vai se tornar nula. Então isso significa que eu estou calculando a raiz ou o zero da equação, ok? Vamos ver então o próximo tipo de incompleta. Bom, então, o segundo caso que a gente tem é do ax ao quadrado mais c igual a 0. Ou seja, nós não temos o termo b, tá? Que é o que está junto com o x. Esse aqui é bem simples de se resolver, tá? Porque eu só tenho o x ao quadrado e o número. Então, ó, vou pegar o número, vou passar para o outro lado, vou isolar o x. E como ele está sendo elevado ao quadrado, eu vou passar ele para o outro lado. Ele vai virar uma raiz. E a raiz de 36 vai ser mais ou menos 6. Por que mais ou menos 6? Olha só, pessoal. Mais 6 ao quadrado dá 36. E menos 6 ao quadrado também me dá 36. Então, quando eu resolvo uma raiz, ele pode ter tanto a parte positiva quanto a parte negativa, tá? Então, o conjunto solução aqui a gente pode dizer como menos 6 e 6, ou mais ou menos 6. Qualquer uma das duas está correta, certo? Vamos ver aqui o primeiro exercício. X ao quadrado menos 9 igual a 0. Então, menos 9, eu vou passar para o outro lado, vai ficar mais 9. Depois basta tirar a raiz, somente isso. Mais ou menos 3. Então, conjunto solução, menos 13 e 3, ou
a gente pode escrever como sendo mais ou menos 3, certo? Bem simples e fácil. 25x² menos 1 igual a 0. Então, eu vou ter 25x² igual a 1. Primeiro pego o número que não tem nenhuma letra, passo para o outro lado. Depois o 25 ele vai passar dividindo. Então nós vamos ter 1 sobre 25. Agora basta tirar a raiz. Isso vai nos dar então, raiz de 1 é 1, raiz de 25, 5. Então tem que tirar a raiz tanto do de cima quanto do de baixo, ok? Conjunto solução, então, aqui, menos 1/5 e 1/5, ou mais ou menos 1/5, certo? Vamos ver, então, a 3. 2x² menos 36. Vou passar o menos 36 para o outro lado, que vai ficar positivo. Agora passa o 2 dividindo. Isso vai nos dar 18. Agora passa a raiz para o outro lado. Mais ou menos raiz de 18. Bom, 18 não tem raiz exata, ok? Então o que a gente faz? A gente pega o 18 e decompõe. 2, 9, 3, 3, 3, 1. Então aqui eu tenho 3 ao quadrado. Então nós temos aqui mais ou menos raiz de 3 ao quadrado vezes 2. Tudo que tem em quadrado vem para fora. Então mais ou menos 3 raiz de 2, ok? Vou passar isso aqui um pouquinho mais para baixo, para escrever aqui o conjunto de solução. Menos 3 raiz de 2 e 3 raiz de 2, ou mais ou menos 3 raiz de 2. A 4 aqui nós temos x² mais 25 igual a 0. Então, mais 25 eu vou passar para o outro lado, que vai ficar menos 25. Agora eu tiro a raiz. Mas aí eu pergunto para vocês, existe raiz de menos 25? Não existe. Se não existe, então aqui o meu conjunto de solução vai ser vazio. Ou seja, eu não tenho resposta para esse tipo de equação de segundo grau. Então bastante cuidado nisso, porque tu não pode retirar raiz de um número negativo. Então, muito cuidado. E eu posso escrever como S sendo as chaves sem nada dentro, ou eu posso escrever o S sendo o símbolo do próprio conjunto vazio. Um dos dois, nunca um dentro do outro, ok? E a última dessa parte, x² menos 16, passo o menos 16 para o outro lado, ele vai ficar positivo, depois tira a raiz do 16. Então isso vai ser mais ou menos 4. Conjunto de solução, menos 4 mais 4, ou mais ou menos 4. Certo, pessoal? Bem simples e fácil essa aqui, é a mais prática de todas elas, tá? Agora então vamos começar a ver as equações completas, onde a gente começa a aprender o discriminante e a Bhaskara, ok? Bom, então aqui nas equações incompletas nós vamos começar primeiro com o estudo do discriminante, ou seja, o delta. O delta, a fórmula dele é dado por b² menos 4ac, e ele está relacionado com a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula que a gente utiliza para resolver a equação de segundo grau, ou seja, para achar as raízes da equação de segundo grau, ok? Então, esse discriminante, o nosso delta, ele tem um significado que nos auxilia bastante em algumas questões, ok? Então, ó, se eu calcular aqui o meu delta,
e ele der um número positivo, ou seja, um número maior que zero, ele vai indicar que essa minha equação ela possui duas raízes reais distintas. Ou seja, eu vou ter dois resultados com valores diferentes. Ok? Quando o meu delta for igual a zero, então significa que ele possui duas raízes reais iguais. Ou a gente pode chamar de raiz dupla ou uma única raiz. Então significa que as duas respostas da equação de segundo grau elas vão ter o mesmo valor. Tá? No caso lá que a gente vai ver o x' e o x2', que são os dois resultados, eles vão possuir o mesmo número. Ok? E eu posso ter o meu delta menor que zero, ou seja, o meu delta dando um número negativo. Então ele não vai possuir raiz real, ou seja, ele não possui, a nossa equação não vai possuir resposta. Ok? Então vamos ver alguns exemplos de exercícios em que aparece o estudo do discriminante. Então, o mais básico, tá? Quantas raízes possui a equação x² mais 4x menos 8 igual a zero? Tá? Ele só quer saber quantas raízes tem, não quer saber quais são as raízes. Então a gente vai pegar o x² mais 4x menos 8 e vamos ver quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é o número que está relacionado ao x². Quando não tem nenhum número na frente, a gente coloca sempre o número 1. 1 vezes o x² é o 1. O B é o número que está sempre com o x. Então, nesse caso, o 4. E o C é o número que não está relacionado a nenhuma das letras. Então, nesse caso, o menos 8. Sempre levar junto o sinal que está junto com ele. Ok? Com isso, agora eu posso calcular o delta. Então, o delta, ele é b² menos 4ac. Agora a gente faz uma troca da letra, da variável, ou da incógnita. Bom, então agora a gente faz a troca da letra pelo valor numérico que ela representa. Então, ó, no lugar do b, eu vou colocar o 4, que esse é o valor que ele tem. 4². Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o menos 8, que é o nosso C. Então, C menos 8. Então, 4², 16. Ó, aqui eu tenho uma multiplicação. Eu vou ver primeiro quantos sinais de menos eu tenho. Eu tenho 2 sinais de menos. Quando eu tenho um número par de sinais de menos, significa que isso aqui vai ficar positivo, ok? E aí, 4 vezes 1 dá 4, vezes 8, 32. 16 mais 32, isso vai nos dar 48. Bom, 48 é um número maior que zero, então significa que ele possui duas raízes reais distintas. Então ele vai ter duas raízes, então resposta: possui duas raízes reais distintas ou diferentes. Ok? Então essa é a nossa resposta. Vamos ver um segundo exemplo sobre isso, ok? Bom, então mesma ideia da anterior, tá? Quantas raízes possui a equação x² menos 2x mais 8? Então nós temos a equação aqui, vamos pegar ela. Aqui faltou igual a zero. Então, meu A é 1, que é o que está junto com x². O B é o menos 2. E o C vale 8. Ok? Vamos lá. Delta igual a b² menos 4ac. Então, o nosso B aqui é quanto? Menos 2. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 8. Tendo isso,
Menos 2 ao quadrado é 4. Esse número aqui sempre vai ser positivo, nunca negativo, porque está sempre elevado ao quadrado. Então não interessa se é número positivo ou negativo elevado ao quadrado, ele sempre vai ser positivo a minha resposta. Aqui nessa multiplicação, ó, eu tenho um único sinal de menos. Se eu tenho um número ímpar de sinais de menos, nessa multiplicação significa que o meu resultado é negativo, certo? Então 4 vezes 1 dá 4, vezes 8, 32. Então aqui o meu delta, 4 menos 32, vai dar menos 28. Então ele deu um número negativo, ou seja, um número menor que zero. Quando o meu delta der um número menor que zero, ele não possui raiz real, ou seja, ele não vai ter resposta, tá? Então aqui não possui raiz real, certo? Vamos ver o terceiro exemplo. Então a 3, mesma coisa, quantas raízes possui a equação x ao quadrado menos 10x mais 25? Então vamos copiar aqui a equação x ao quadrado menos 10x mais 25 igual a zero. Então o A aqui é o 1, que é o que está junto com x ao quadrado. O B é quem está junto com x, que é o menos 10. E o C é 25. Ok? Então agora a gente vai para o delta. B ao quadrado menos 4ac. Então o nosso B é o menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 25. Então, menos 10 ao quadrado dá 100. Na multiplicação eu tenho um sinal de menos, então vai permanecer negativo. 4 vezes 1 dá 4, vezes 25, 100. Então, o nosso delta aqui vai dar zero. Se o delta der zero, nós podemos dizer então que a nossa equação vai ter duas raízes reais iguais. Então, possui duas raízes reais iguais. Ok? Então essa é a ideia do delta. Verificar quantas raízes a equação possui. Ok? Agora nós vamos ver 3 exemplos de onde é utilizado essa ideia também em exercícios diferentes. Certo? Bom, então, questão número 4. Qual é o valor de k para que a equação x ao quadrado menos 2x mais k mais 6 igual a zero possua duas raízes reais e distintas? Bom, então, eu sei que eu tenho que ter então duas raízes reais distintas. Então, eu vou ter que usar o meu delta maior que zero, certo? Porque é ele que me dá a condição de raízes distintas. Eu sei que o meu delta, então, é o b ao quadrado menos 4ac. Tem que ser maior que zero. Quem é o meu b? Olhando aqui, é o menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c. O c é tudo que não tem x, então é o k mais 6. Então vai toda a expressão aqui para o cálculo, tá? Então tudo que tem x ao quadrado é a, tudo que tem x é b, e o que não tem x é c. Então k mais 6, nenhum deles tem x, eles vai para o c. Então, ó, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 1, que dá 4, vezes k, 4k, vezes o mais 6, menos 24. Isso tem que ser maior que zero. Agora, tudo que é k para um lado e o que não tem k para o outro. Então, nós vamos ter o 4 indo para lá, virando menos 4, e o menos 24 vira mais 24. Juntando os dois termos que nós temos ali, nós vamos ter 20.
Mas aqui nós temos que ter um cuidado que nós estamos trabalhando com uma desigualdade. Como o meu k está negativo, por causa do menos 4, eu tenho que multiplicar os dois lados por menos 1. Quando eu faço essa multiplicação dentro de uma desigualdade, o que acontece? Além dos dois lados trocarem o sinal, a desigualdade ela inverte. Se ela é maior, ela vai passar a ser menor. Tudo por causa da multiplicação do menos 1. E agora o 4 vai passar dividindo. Então, o meu k aqui tem que ser menor que menos 5 para que a minha equação possua duas raízes reais distintas, certo? Então, k tem que assumir valores menores que menos 5 para que isso aconteça, certo? Na 5, ache o valor de k para que a equação kx² mais 3x menos 6 igual a 0 não possua raízes reais. Se eu estou falando que não é para possuir raiz real, eu tenho que usar a ideia do delta menor que 0. Então, nosso delta é o b² menos 4ac menor que 0. O b é o 3. O a é o k, é quem está junto com o x². E o c é menos 6. Tudo isso menor que 0. Então, 3² dá 9. Menos e menos, ó, dois sinais de menos fica positivo. 4 vezes 6, 24k, menor que 0. Passa o 9 para o outro lado, vai ficar menos 9. Logo, k tem que ser menor que menos 9 sobre 24. Essa, então, é a nossa resposta. Aqui, como o meu k era positivo, eu não precisei multiplicar por menos 1, logo se manteve o sinal da desigualdade. Então, para que essa equação não possua raízes reais, o meu k ele tem que assumir valores menores que menos 9 sobre 24. Certo? E a última questão, ache o valor de k para que a equação 2x² mais 5x menos k mais 2 igual a 0 possua duas raízes reais iguais. Se eu quero duas raízes reais iguais, eu tenho que usar o delta igual a 0. O meu delta, então a gente já sabe que é o b² menos 4ac igual a 0. Como a gente tem igual a 0, a gente não precisa se preocupar com a ideia que nós temos na desigualdade, tá? Somente na desigualdade que nós temos que cuidar para mudar, caso necessite mudar o sinal da desigualdade, se a gente precisar multiplicar por menos 1. Quando temos o sinal de igual, isso não acontece. Então o b é o 5, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos k mais 2. E isso vai ter que ser igual a 0. 5² 25. 4 vezes 2 dá 8. Então, vou fazer aqui passo a passo. Multipliquei os dois, vai dar 8. E agora o menos 8 vai multiplicar pelos 2 dentro do parênteses. Então, nós vamos ter 25. Menos com menos, mais. Então, 8k. E menos com mais, menos 8 vezes 2, 16. E isso vai ser igual a 0. Agora, tudo que tem k para um lado e que não tem k para o outro. Então, 8k igual a 16 menos 25. Então, 8k é igual a menos 9, né? 16 menos 25. Logo, o meu k vai ser menos 9 sobre 8. Então, o k ele tem que assumir o valor menos 9 sobre 8, menos 9 oitavos, para que essa equação possua duas raízes reais iguais. Ok? Então, esses são problemas que normalmente aparecem
também utilizando a ideia do discriminante, certo? Quando a gente for aprender a função de segundo grau, nós vamos ver que o discriminante também tem funções através do gráfico, e no gráfico nos auxilia muito a ter ideia que tipo de função que a gente está trabalhando, ok? Mas isso lá para a função de segundo grau, certo? Vamos começar a ver então agora a Bhaskara. Bom, então, a fórmula de Bhaskara, a gente tem dentro dela ainda o discriminante, então ele permanece aqui, b ao quadrado menos 4ac, mas a fórmula de Bhaskara então é dada por x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa fórmula aqui a gente vai utilizar para resolver a Bhaskara. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vejo aqui, x ao quadrado menos 4x mais 3. O a é igual a 1, o b é igual a menos 4, e o c é igual a 3. Começamos calculando o discriminante, ou delta. b ao quadrado menos 4ac. Então, eu tenho menos 4 ao quadrado, como é um número negativo entre parênteses, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 3. A gente só troca. Então, menos 4 ao quadrado dá 16. 4 vezes 1 vezes 3 nos dá 12. Como eu tenho um sinal de menos nessa multiplicação, ele fica negativo. Então, delta igual a 4. Certo? Vamos para a Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, ó, x igual menos o b. O menos está dizendo o b tem que trocar o sinal. Então, se o meu b aqui é negativo, ele vem para cá positivo. Então, esse menos na frente do b significa trocar o sinal do b, ok? Mais ou menos raiz de delta, que é 4, que é o que a gente calculou aqui, sobre 2 vezes o 1. Então, isso vai nos dar 4 mais ou menos 2 sobre 2. Daí, daqui surge o x' e o x duas linhas, que é o quê? A separação desse sinal de mais e do menos aqui. Uma eu vou fazer com o mais e a outra eu vou fazer com o menos. Então, 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3. 4 menos 2, 2 dividido por 2, isso vai nos dar 1. Então, conjunto solução aqui, ou verdade, 1 e 3. Essas são nossas respostas. Pode ver aqui, ó. O delta deu igual a 4. Deu um número maior do que 0. Se é um número maior do que 0, tem que ter duas respostas e de valores diferentes. Ou seja, duas raízes reais distintas. Ó, me deu duas raízes reais e distintas, diferentes. Uma de valor 1 e outra de valor 3. Vamos ver a próxima questão. Questão 2, então. 2x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. Vamos começar calculando, então, o delta. Mas para isso eu preciso do a, do b e do c. O a é o 2, o b não tem número, a gente coloca o 1, tá? Que é 1x, e o c menos 1. Então, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes o menos 1. A é o 2, C menos 1. Então, delta aqui vai ser 1. 2 sinais de menos na multiplicação é mais. 4 vezes 2, 8 vezes 1, 1. Então, delta aqui vale 9. Aí passamos para a Bhaskara. Então, menos o b é positivo, vem para cá, negativo, troca o sinal.
mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes o 2. Ó, pode ver, o meu delta deu positivo, eu vou ter que ter duas respostas diferentes. Então, menos 1 mais ou menos 3 sobre 4. Daí daqui surge x' e x duas linhas. Então, menos 1 mais 3 sobre 4 e o menos 1 menos 3 sobre 4. Se tu quiser primeiro botar o negativo e depois o positivo, também dá sem problema nenhum, tá? Não vai interferir no resultado. Menos 1 mais 3 dá 2 sobre 4. Isso aqui a gente pode simplificar e vai nos dar 1 meio. Menos 1 e menos 3 vai nos dar menos 4. Sobre 4, isso vai nos dar menos 1. Então, conjunto de solução aqui, menos 1 e 1 meio. Certo? Então, esse é o jeito de se resolver a Bhaskara. Vamos ver mais um exemplo sobre como resolver a Bhaskara, tá? Bom, então aqui na questão 3 nós temos x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 0. Então vamos achar o A, o B e o C. O A é 1, o B é 6 e o C é 9. Delta B ao quadrado menos 4AC. Então, nós vamos ter 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9. Isso vai nos dar 36 menos 36. 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Nosso delta aqui deu 0. Se nosso discriminante deu 0, significa que ele vai ter raízes reais iguais. Ok? E isso vai comprovar que, olha só, x igual a menos o B é positivo, vai ficar negativo, mais ou menos raiz de 0. E eu vou ter aqui 2 sobre 1. O que acontece com a raiz de 0? É 0. Então essa parte aqui, ó, eu não preciso calcular. Então x vai ser menos 6 sobre 2. E isso vai nos dar menos 3 como resposta. Bom, achei uma única resposta e coloquei ela aqui dentro. Por que na matemática a gente considera como sendo duas raízes reais iguais? Porque se eu abrir aqui, ó, em x' e x duas linhas, nós vamos ter o que? Menos 6 mais 0 e menos 6 menos 0 sobre 2. Então as duas respostas, tanto do x' como x duas linhas, elas vão dar iguais. Então por isso, tá, duas raízes iguais, certo? Então tá aqui a explicação, mas a gente só coloca uma vez, porque o menos 13 é o mesmo ponto, tá? Vamos ver a última questão sobre o cálculo da fórmula de Bhaskara, ok? Então a 4 aqui, x ao quadrado mais 4x mais 6. Então, o nosso A é 1, o x é o 4, o B é o 4 e o C é o 6. Botando na fórmula de Bhaskara, b ao quadrado menos 4ac. 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, 4 ao quadrado dá 16. 4 vezes 1 vezes 6 vai nos dar 24. Logo, meu delta aqui vai ser menos 8. Delta igual a menos 8, ou seja, um número negativo, logo menor que zero, significa que eu não possuo raiz real, ou seja, não vou ter resposta. E isso se confirma agora aqui na Bhaskara. Ó. Menos o B é positivo, vai ficar negativo, mais ou menos raiz do delta, que é menos 8, sobre 2 vezes 1. O que acontece aqui? A raiz de menos 8 eu não tenho como resolver. Logo, não tenho como resolver a Bhaskara aqui, pelo simples fato tanto da raiz não ter solução. Então aqui, meu conjunto de solução vai ser vazio. Aí tu pode mostrar
chaves ou o símbolo próprio do vazio, ok? Vamos ver como resolver uma equação de segundo grau através do cálculo mental, sem utilizar a Bhaskara. Então, para resolver o cálculo mental, aqui nós vamos usar a ideia da soma e produto, que é ainda a próxima matéria que a gente vai ver depois, tá? Mas aqui então, já utilizando a ideia da soma e produto, a gente consegue resolver um cálculo mental através de uma equação de segundo grau. Então olha só, eu tenho aqui x² mais 3x mais 2. O que eu vou fazer aqui? Vou procurar dois números que multiplicados dê 2. Tá? Então aqui eu tenho o 1 vezes o 2, que dá 2, ou menos 1 vezes o menos 2, que também dá 2. Qualquer um desses dois resultados aqui, ele me dá 2. E usando esses dois resultados que nós temos aqui, nós temos que achar qual deles a soma me dá o b com sinal contrário. Ou seja, me dá o b igual a menos 3. Então, ó, 1 mais 2 dá 3. Menos 1 menos 2, menos 3. Então, esse aqui, ó, é o nosso resultado. Conjunto solução, menos 1 e menos 2. Então, é bem simples. O C é dois números que multiplicados me deem o 2. E esses resultados eu tenho que ver qual desses dois me dá o B com sinal contrário. Se é mais 3, eu tenho que achar a soma ser menos 3. A soma desses dois deu 3, a soma desses dois dá menos 3. Logo a solução, menos 1 e menos 2, ok? Mesma coisa aqui, ó. Achar dois números que multiplicados me dê menos 24. Então tu pode pensar, o 1 e o menos 24, ou o menos 1 e o 24. Certo? A multiplicação dos dois deles dá o 24 negativo. Eu posso ter o 2 e o menos 12, e o menos 2 e o 12. Quem mais eu posso ter? O 3 e o menos 8, o menos 3 ou o mais 8. Menos 3 e o mais 8. Eu posso ter ainda quem? O 4 e o menos 6, o menos 4 e o 6, ok? Depois vai começar a repetir de novo. Então eu tenho que ver agora quais deles que somados vai me dar o B com sinal contrário, que me deu mais 2. Logo, 1 com menos 24 dá menos 23, menos 1 com 24 dá 23 positivo, 2 com menos 12 dá menos 10, menos 2 com 12 dá 10, aqui dá menos 5, mais 5, aí chegamos nos dois últimos. 4 com menos 6 dá menos 2, não me serve. Eu preciso então usar o menos 4 e 6. Os dois somados vão dar o 2, que é o B com sinal contrário. Então, solução, menos 4 e o 6. Então, pensa em todas as possibilidades. Claro que com o tempo, com o treino, tu não vai mais montar essa lista, porque tu já vai pensar em quem vai dar o 2. Aí o 1 e o 24, o 2 e o 12 viram algo totalmente fora de se pensar. Vai se aproximando mais do valor. 3 e 8, dá 5, 4 e 6, esse sim dá 2. Aí fecha certinho, ok? Tudo é uma questão de treino. x² menos 7x mais 10. Então eu tenho o 1 e o 10, menos 1 e o menos 10. Eu posso ter o 2 e o 5, o menos 2 e o menos 5, ok? Então, a soma de dois deles tem que dar o mais 7. Então, eu tenho que olhar o valor contrário ao B. Se é menos 7, eu tenho que achar o mais 7. 1 e 10 dá 11 ou menos 11. Agora sim, 2 e 5, menos 2 e menos 5.
esses dois aqui é que me dão com sinal positivo, o contrário ao B. Então, 2 e 5 são nossas respostas. E o último aqui, achar dois números que multiplicados deem menos 18. Então eu tenho menos 1 e o 18, 1 e o menos 18, o menos 2 e o 9, o 2 e o menos 9, menos 3 e o 6, 3 e menos 6. E eu tenho que ver quais deles vão me dar a soma B com sinal contrário. Se é menos 3, eu tenho que achar o mais 3. Logo, essa aqui não serve, essas duas primeiras. Menos 9 com... menos 2 com 9 dá 7. Menos 7, aqui sim, ó. Menos 3 com 6. 3 positivo ou 3 negativo. Eu quero 3 positivo. Então aqui vai nos dar conjunto solução menos 3 e o 6. Ok? Então essa é a ideia. Quanto mais você treinar esse tipo de questão, mais rápido você vai pegar a ideia de fazer o cálculo mental. Claro, aqui eu estou usando somente para A igual a 1. Tá? Eu não, você pode ver, tudo é x ao quadrado. Quando muda, o x se torna mais complicado e aí o melhor é fazer a Bhaskara, tá? Então essa é a parte mental. Então olha só, outra dica para vocês. Ó. Quando o C for positivo, ou os dois vão ser positivos ou os dois vão ser negativos. Ó. Olha tanto a 1 quanto a 3. Ó. As duas têm o C positivo, ó. Ou as duas são positivas ou as duas são negativas. Quando eu tenho o C negativo, uma resposta vai ser negativa e a outra positiva. Ou positiva e negativa, tanto faz. O que interessa é que aqui vai ter sinais contrários, tá bom? Bom, vamos ver agora então a última parte da matéria, que é a soma e produto das raízes, ok? Então a nossa última parte aqui da matéria é sobre soma e produto das raízes, tá? Desde a parte da achar a soma e o produto até termos as raízes e através dessas raízes utilizar a soma e o produto para achar a equação que elas representam, tá? Ou de onde elas surgiram. Então aqui nós temos que a soma de duas raízes, então é dado pela soma do x' mais o x duas linhas, e também é dado pelo menos b sobre a. Tá? Então aqui é uma forma direta, sem tu precisar fazer a Bhaskara para achar x' e x duas linhas, usando somente os coeficientes da equação, menos b sobre a. Mesma coisa o produto. Se eu quero o produto das raízes, eu posso calcular pela Bhaskara, achar os dois valores e multiplicar eles. Ou simplesmente utilizar a forma C sobre A, que é muito mais rápido. Tu não vai precisar passar pela Bhaskara, tá? Então vai reduzir bastante a tua conta. Então aqui, dadas as equações abaixo, calcule a soma e o produto de cada uma delas. Então, 6x ao quadrado menos 8x menos 3 igual a 0. Soma. É dado por quem? Menos b sobre a. Então, quem é aqui? Ó? Vamos ver. O a é o c, 6. O b, menos 8. E o c, menos 3. Então, ó, menos o b, o menos significa troca o sinal do b. Se o b é negativo, ele vai ficar positivo. Sobre o a, que é 6. Aqui o que a gente faz? Simplifica, né? Divide por 2. Isso vai nos dar 4 terços, ok? De forma mais prática e rápida, a gente achou a soma deles. Tu quer comprovar isso? Calcula a Bhaskara e depois soma as duas respostas que tu achar. Tu vai ver que vai dar o mesmo 4 terços. Mesma coisa para o produto. Como tu fez a Bhaskara, tu pode multiplicar as duas e verificar se vai dar a mesma coisa que o C sobre o A. O C é o menos 3
e o A é o 6. Aqui eu posso dividir os dois por 3. Isso vai me dar menos 1/3. Então eu tenho aqui soma e o produto, ok? 3x² menos 21x menos 90 igual a 0. Soma menos b sobre a. Então, ó, o menos manda trocar o sinal do b. Então vai ficar positivo, 21. E o a, 3. 21 sobre 3, 7. Achamos a soma. E o produto é o c sobre o a. C menos 90. E o a, 3. Menos 90 dividido por 3, isso vai nos dar menos 30. Achamos o produto das duas raízes, ok? Como disse para vocês, pode calcular a Bhaskara, fazer a soma ou a multiplicação, caso peça soma o produto. Vamos ver mais 3 exercícios envolvendo essa parte do soma e produto, e a gente vê a utilização dessa ideia para construir as equações de segundo grau, certo? Bom, vamos lá então. Seja a equação 12x² menos m mais 2x menos 1 igual a 0, na qual a soma das raízes é igual a 5 sobre 6, 5 sextos. Calcule o valor de m. Então ele está me dando o quê? A soma, onde a soma é dada por menos b sobre o a. A soma ele me deu, que é 5 sextos. Menos o b. O b é quem está junto com o x. Como eu tenho menos aqui, e o b manda trocar o sinal, menos e o menos vai ficar mais. Então vai ficar somente o m mais 2 sobre o a, que é 12. Agora basta multiplicar cruzado. Então vou ter 6m mais 12, né? O 6 ele multiplica os dois de cima, igual a 5 vezes 12, que dá 60. Passo mais 12 para o outro lado, vai ficar menos 12. Isso então vai nos dar 48. Então 48 dividido por 6, né? O 6 passa dividindo. O m tem que assumir o valor 8 para que a soma seja 5 sextos. Certo? Então, bem simples, a gente utiliza a fórmula mesmo. 4. Determine o valor de p na equação 10x² menos 2x mais 3p mais 2 igual a 0, de modo que o produto das raízes seja igual a 20. Então nós estamos falando do produto. Então produto é igual a c sobre o a. Produto, ele está me dizendo que vale 20. C é o que não tem x, então 3p mais 2, e o a é o 10. Aí coloco um umzinho aqui embaixo, ó, multiplica cruzado. Então 3p mais 2 é igual a 200. Passo o 2 para o outro lado, subtraindo. Então nós vamos ter aqui 198. Passo o 3 dividindo 198. Logo P vai ser 66. Esse é o nosso valor do P para que o produto das raízes me dê 20. Certo? Bem simples, bem fácil, bem tranquilo. A 5. Na equação x² menos 4x mais p menos 6 igual a 0, a soma e o produto das raízes são iguais. Então ele está me dizendo que a soma e o produto são iguais. Determine o valor do p. Soma menos b sobre a e produto c sobre a. Como os dois são sobre a, eu posso
cortar. Então, vou ter somente menos b igual a c. Isso que nós estamos falando da mesma equação. Então, menos o b. O b é negativo, é menos 4. Aqui vai ficar positivo. E o c é o p menos 6. Passo menos 6 para o outro lado, vai ficar mais 6. Então, aqui o p vale 10. Essa é a nossa resposta, onde o p assume o valor 10, e aí nós vamos ter a soma e o produto com valores iguais. Ok? Então agora vamos montar as equações através da soma e do produto. Bom, então, para a gente montar a equação de segundo grau através da soma e do produto, a gente utiliza essa fórmula: x ao quadrado menos sx mais p. Ou seja, x ao quadrado menos a soma vezes o x mais o produto. Então aqui, ó, dadas as raízes x' igual a 2 e x' igual a 4, ache a equação. Então, eu tenho, ó, a soma, que é x' mais x, duas linhas. Então, 2 mais 4. Isso vai nos dar 6. E o produto, eu tenho x' vezes x, duas linhas. 2 vezes 4, que nos dá 8. Com esses dois resultados, eu consigo montar a equação. X ao quadrado menos o s, ó, menos a soma, menos o 6. Lembra lá da parte mental, quando eu falo, ó, o b tem que ser sempre com o sinal contrário, ó, o menos, ó, troca o sinal da soma. E mais o p, que é o produto, então aqui é 8 positivo, igual a 0. Está aqui a nossa equação montada, certo? Bem simples e bem fácil. Somo as duas, multiplico as duas e passo para a equação, cuidando sempre que o b é com sinal contrário, ok? Vamos ver então mais 3 exemplos sobre isso. Então, ache as equações através das raízes abaixo. Então, na letra A eu tenho x', 1/2, e x duas linhas, 1/3. Então, soma x' mais x duas linhas. Então, 1/2 mais 1/3. Isso vai nos dar MMC, que é 6. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1, 2. Então, a soma, 5/6. Produto é mais rápido, que é só multiplicar os dois. 1/2 vezes 1/3. Então, multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Tendo esses dois, eu consigo agora escrever a equação. Menos o s, então menos 5/6, mais 1/6. Mas a equação de segundo grau a gente nunca deixa ela com fração. Então aqui a gente faz o MMC. Bota 1 embaixo de tudo. Isso vai nos dar 6. Então 6x ao quadrado menos 5x mais 1 igual a 0. Como eu fiz o MMC dos dois lados da igualdade, eu posso cortar o 6. Então, aqui a minha equação fica 6x ao quadrado menos 5x mais 1 igual a 0. A B, soma x' mais x duas linhas. Então, menos 3 mais 1. Isso vai nos dar menos 2. Produto, x' vezes x duas linhas. Então, menos 3 vezes 1, isso nos dá menos 3. Agora eu escrevo a equação. X ao quadrado menos o s, como o s é negativo, ó, ele vai trocar, então vai ficar positivo, mais o c, que é o menos 3, igual a 0. Bem simples, a gente consegue
achar a equação através da soma e produto, tendo as duas raízes. X' menos 5, x duas linhas, menos 4. Soma x' mais x duas linhas, então menos 5 com menos 4, isso nos dá menos 9. E o produto, x' vezes x duas linhas, menos 5 vezes o menos 4. Isso vai nos dar 20. Positivo, né? Menos e menos, mais. Escrevendo a equação, x ao quadrado menos a soma. Então, se aqui é negativo, vai ficar positivo. E mais o 20, que é o produto, igual a 0. Então, aqui as 3 equações montadas, sabendo as duas raízes. Isso é um método bem prático que nos auxilia. Espero ter ajudado a vocês. Caso tenha alguma dúvida, basta comentar aí no vídeo que logo em seguida estarei respondendo. Um grande abraço a todos e até a próxima.